versículo 16. Esse texto diz assim, todos a Bíblia aberta, vamos orar para nós iniciarmos então? Senhor nosso Deus e Pai querido, nesse momento estamos na presença do Senhor, pedimos do Senhor a sabedoria, pedimos para que o Senhor nos dê a compreensão da Tua palavra, que ela edifique a nossa vida espiritual, em nome de Jesus, amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo muito conhecido de todos nós, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o puxãozinho de orelha para nós agora. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que eu compreendo com esse texto de meditação aqui, eu compreendo assim, que eu tenho essa vida que Deus me deu, Ele colocou em mim o fôlego de vida, e me deu uma responsabilidade para mim, dizendo: olha, esse corpo aqui você só vai cuidar dele, só administrar ele, não vai ser ele não pertence a você, meu, os santuários, meu. Então, o que a gente entende é assim: quanto mais eu zelar, quanto mais eu for zeloso, melhor, porque você apresenta ao Senhor um corpo melhor. E um dia você pode ouvir do Senhor, né? Isso aí no céu, que você foi fiel ao esse tempo que Ele te emprestou para você viver, e você é o administrador. Amém? Amém. Vou ler um texto agora, no Conselho sobre o Regime Alimentar. Esse verso é muito interessante, na página 23. Diz assim: tende sempre em mente que o grande objetivo da reforma de saúde, que nós vamos falar nessa noite, é garantir um desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram destinadas para o nosso bem. A obediência a elas, as leis de Deus, promoverá nossa felicidade nessa vida e nos ajudará a preparar para a vida futura. Amém? Amém. Esse texto, olha que texto interessante. O Senhor nos deu uma vida plena para a gente, assim como um cantor, né? E essa vida que Ele deu para nós, para que você tenha saúde, felicidade, para que você seja alegre, para que você seja uma pessoa diferente, Ele te deu um privilégio de você ser feliz nessa vida. É uma grande coisa, não é? E daí o que mais? O que é mais importante do que isso? A plenitude da vida futura. Não é? Então, quanto mais zeloso, entendo eu nesse versículo assim, quanto mais zeloso eu for na reforma de saúde, mais bênçãos eu terei, menos sofrimento, menos dor, menos doença, e a vida futura nossa será uma bênção. Ok? Esse é o pensamento de meditação. Mas eu quero falar nessa noite com vocês sobre para os homens e para as mulheres. Dois pontos importantíssimos, mas mais para as mulheres. Mas nós também daqui a pouquinho vamos falar com a gente, tá bom? A gente fala uma coisa, a gente tem tristeza de falar sobre isso, porque o mundo está lastrado sobre o que nós vamos falar essa noite, sobre o câncer. O câncer, ele é uma enfermidade que hoje, ela destrói. Eu vou até ler para vocês, aqui diz assim, ó: foi feita uma pesquisa no ano de 2020, já estamos aí com 5 anos, que morrem 666 mil pessoas só de câncer de mama. Ô senhoras, ô mulheres, vamos cuidar. É uma grande quantidade. No Brasil morrem 19.100 mulheres todo ano. Quer dizer, dentro de um ano desaparece 2 cidades dessa aqui só do câncer de mama.
isso é no Brasil, entendeu? Para nós, aqui, fora do mundo todo, para o Brasil é menos. Para o Brasil não me lembro agora de mente, é 19.100 mulheres, 19.100 mulheres que morrem aqui no Brasil. Então, é preocupante? Claro que é preocupante. Então, eu tenho certeza que algumas pessoas já pregaram aqui sobre isso, mas a gente, cada um tem uma sua maneira de pregar, né? Então, nós temos nós devemos ter um certo cuidado com o nosso corpo, as mulheres, falando agora das mulheres, porque isso é uma questão fácil da gente descobrir, que é nódulos, miomas primeiro, né, depois os nódulos primeiro, depois os miomas, né? Então, sentiu qualquer coisa, procure um médico, faz um exame, né? Porque, gente, a gente tem tido tanto resultado, a gente vai passar depois uns vídeos aqui no final, os 4 vídeos, a gente vai só comentar eles, vocês vão ver os resultados como são. Então, a gente tratando ao tempo certo, ao devido tempo, não deixando passar, toda questão, todo câncer, todo problema tem resultado. Eu acho assim, para a mulher é a coisa mais triste, porque quando mexe nessa questão do câncer no seio do útero, tira da mulher a dignidade da mulher em 2 sentidos. Imagine a mulher perder os cabelos, é uma dignidade. Quem quer perder o cabelo? Ninguém quer perder os cabelos, né? Então, outra coisa é a gente perder a dignidade, tirar o seio, implantar depois o. Gente, é muito triste. Não precisa disso, a gente dá toda a garantia que o Senhor nos dá essa autoridade de dizer. Ao tempo certo, não tem problema, tem resultado, e a gente não vai passar aqui, não vai falar sobre remédios hoje, porque não dá tempo, mas é o seguinte: o custo do tratamento de câncer no seio, ao tempo devido, estou falando, ou no útero, você faz um tratamento, irmãos, que até vocês admiram de falar. Você pode pegar uma pessoa hoje, dependendo de casos para casos, você trata com uma pessoa R$200, R$300. Então, por que sofrer? Por que sofrer? Aí nós temos uma mulher em Cascavel, ela tinha 13 nódulos no canal mamário, porque ela não tinha amamentado, ela era uma senhora que não teve filhos. Depois ela teve um filho mais na frente, mas até naquele tempo ela não tinha. E todas as pessoas que não amamentaram, todas as mulheres que não amamentaram, elas precisam ter um cuidado um pouquinho mais especial. Por quê? Porque o canal mamário, ele cria nódulos, entendeu? E depois vem o miomas, e aí pode vir um tumor, uma neoplasia, um câncer, etc. Mas é muito fácil de tratar, muito simples de tratar e muito barato de tratar. Então, quando eu vejo lá uma mulher tirou o seio, uma mulher morreu de câncer, isso para mim é muito triste. Para a gente que estuda sobre a saúde, a gente vê a facilidade que tem, o custo. Claro que se você conseguir a medicina comum aí, você vai gastar dinheiro, né? Mas o custo é muito barato, gente, é muito fácil de tratar. A gente tem muita experiência sobre isso. Uma outra coisa que eu fico assim, me deu muito sentimento, que eu perdi uma neta, é uma menina muito inteligente, era muito inteligente, ela tinha 2 faculdades, e ela morreu com câncer, começou pelo seio. Mas eu cheguei para ela, liguei para a mãe dela, cheguei pessoalmente para ela e pedi: Camila, vamos fazer um tratamento, filha, porque eu tenho certeza que você fica curada. Ela disse: eu não quero. Não quero. Eu não pude fazer nada, é minha neta, me doeu. Mas eu não pude fazer nada para ela, e ela morreu. Ela foi um sofrimento de uns 6 meses e ela morreu. Eu posso dizer para vocês que ela tinha uma vida irregular. A gente não vai entrar nesse tipo de alimentação hoje, mas ela tinha uma vida irregular, completamente irregular sobre a alimentação. E eu queria mudar.
faz eu ficar assim pensando, e volta também precisa pensar nisso agora, que ela deixou uma oportunidade. Por quê? Porque ela tinha mais prazer no comer do que no vinho. Não é triste? Para algumas pessoas você fala isso, quando a primeira coisa, até atendimos uma mulher que a gente vai atender essa semana, a primeira coisa que ela perguntou, mas não tem muita coisa para a gente deixar e fazer. É triste você pensar nisso, né? O ser humano, ele está tão ligado à alimentação, que não é boa para a saúde, tão atrapalhado que ele, eu acho que eu vou deixar. E acaba morrendo, sofrendo muito tempo, né? E é esse o problema. Mas eu quero falar agora uma outra coisa. Eu quero falar sobre o câncer no útero da mulher. O câncer de colo de útero é o câncer temido também. No ano de 2018, morreram no mundo 31.100 mulheres de câncer de colo de útero. E no Brasil, 7.000 mulheres. Então é bastante, gente. Parece que não, mas é um número grande. E diante a facilidade, diante a simplicidade de tratar, é muito bom, mas o que alegra a gente, o que dá uma satisfação para a gente, que entende, bem pouquinho ainda, né, mas entende mais ou menos da saúde, a gente fica pensando, deveríamos conselho para nós. Tem pessoas mais novas na igreja, ou mais de idade, né? Eu sou novo ainda, estou começando a estudar agora, né? Mas, gente, vamos dedicar a nossa vida. É tão bom dedicar a vida. O que você aprendeu, o que você talvez foi curado, passe para outras pessoas, ajude outras pessoas. Depois nós vamos ver uns vídeos, eu quero mostrar para vocês. Estou falando sobre ele, porque são interessantes. Bom, bem, eu vou ler um texto. É um livro que nós temos. Esse livro aqui, ele não é um livro inspirado, mas ele é um livro muito, 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 muito bom. E nós tínhamos esse livro à vontade na igreja, só que pouco livro. Mas esse livro diz assim: o câncer de colo de útero é o segundo tipo mais frequente entre as mulheres, com a incidência de aproximadamente, aqui tem não deu ano, né? Mais de 500.000 casos novos por ano no mundo, sendo responsável pelos óbitos aproximadamente de 230.000 mulheres no mundo, né? Eu fico assim pensando, ele é temido, mas ele tem crescimento. O pior é que ele tem crescimento muito grande, tanto para homens, no caso de próstata, que a gente vai falar daqui a pouco, como para o câncer de colo. Quando ele cresce, aumenta muito. Por que aumenta muito? A gente não vai entrar, mas precisa dar uma beliscada nisso aqui. A nossa alimentação hoje industrializada, a nossa alimentação hoje embutida, a nossa alimentação composta hoje em grande quantidade de gordura hidrogenada, e nós precisamos ler os rótulos, tem gordura hidrogenada, deixa do lado. Então tudo isso nos ajuda a diminuir o sofrimento de quem tem, e evita aquele que ainda não tem. Porque a incidência é muito grande no mundo todo. Muito bem. Deixa eu ver os minutinhos, eu tenho que acompanhar aqui, que eu preciso. Não tem na frente, né? Na tela. Eita, mas. Presta bem atenção. Em primeiro lugar, nós precisamos tirar da nossa cabeça o preconceito de uma consulta médica. Infelizmente, o homem tem isso. Tem muitos meios hoje que você pode exigir do seu médico. Chega, faz uma consulta, ele vai diagnosticar você, ele vai dizer: ó, você tem problema com sua próstata. Você tem esses meios hoje de exigir do médico: ó, eu quero um exame de sangue, eu quero um exame de ultrassonografia, enfim, de imagem, outras imagens que tem, outros exames.
infelizmente vai sofrer se não cuidar, né? O câncer no homem, na próstata, até o ano de 2040, dizem que ele deve aumentar 85%, são pesquisas, né? Na última pesquisa que passou de 375 mil pessoas, caso por ano. Essa pesquisa foi feita no ano 2017, já tem bastante tempo. Então, claro que os casos hoje são muito maiores. Então, irmãos, esse é uma questão que se alguém disser assim, porque a pessoa que estuda naturopatia ou outras coisas da saúde, mais natural, ele não cura ninguém. Mas com a graça de Deus, com o poder de Deus deixou na natureza, ou nós cremos que Ele faz, ou então não cremos em Deus, porque Ele não se faz. A gente pode pegar um homem hoje com um câncer aí, com uma bolsinha de água aqui, você pode pegar uma pessoa dessa e você faz o tratamento dele por 60 dias, dependendo de caso para caso, até menos ou um pouquinho mais, e você faz um tratamento por menos de R$200 no homem. O que precisa fazer então? Ir no médico, pedir um diagnóstico, ver que você tem, comprovar que você tem, ele vira dor de 40 para 50, está vendo? Então, irmãos, nós precisamos. Obrigado, você foi na hora, viu? Vou comentar. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de ser prudentes, né? Se cuidar. Eu quero ler o texto agora também desse livro aqui. Agora falando sobre o homem, ele diz assim: hoje tem muita facilidade, irmãos, muita facilidade, mas tem muito preconceito. E o preconceito às vezes leva a gente ao cemitério. Esse é o problema. Aqui diz assim, a próxima, vamos ler um pouquinho mais baixo. Mas no que procurou no tipo de câncer, esse é considerado o câncer da terceira idade. Nós que temos aí mais de 45 anos, 50 anos, né? Esse é para nós. Isso é considerado o câncer da terceira idade, pois uma vez que há cerca de 3 a 4 dos casos no mundo ocorre a partir dos 65, um pouquinho mais velho. Mas eu tive um genro com 28 anos, ele teve que tirar a próstata. A gente não tinha conhecimento naquele tempo, né? Então, é uma coisa que ocorre mais na cidade, né? Então, os de mais idade precisam se cuidar, né? A presença do câncer na próstata da próstata em primeiro grau aumenta o diagnóstico deste câncer até 18%. Atualmente existe no país diversas campanhas da detenção precoce desse tipo de câncer, pois é o tumor mais comum nos homens com mais de 50 anos acima, aquilo que eu falei a primeira vez. Chegando aos 65, vai aumentando e vai tendo mais facilidade. Então precisa mais cuidados para a gente. Entendeu? Então, irmãos, veja bem, hoje a gente nós temos, vou falar do nosso povo agora, do nosso adventista. Às vezes nós temos uma descrença, não sei por que razão, não sei, mas os espíritos de profecia hoje, a Bíblia, os espíritos de profecia, a facilidade de estudar hoje, a facilidade, chegam a oferecer curso de graça para a pessoa. Tem algumas, como é que se diz, alguns aplicativos aí que oferecem para a gente gratuitamente. Então é fácil para a pessoa estudar, precisa estudar, porque a gente precisa, eu até
acho assim que muitas vezes, eu sempre falei isso, mas hoje eu mudo um pouquinho, né? Eu sempre falava assim, o remédio da minha avó, o remédio da minha mãe é muito bom. É bom, é muito bom. Mas hoje, estudando, a gente tem uma cautela um pouco mais, que a gente precisa estudar para conhecer, para não indicar errado. Só vou contar uma pequena experiência assim para vocês entenderem o que eu estou falando agora. Meu pai um dia sentiu mal na roça e foi para casa. Chegou em casa, ele foi procurar um remédio, tinha rosa, vocês conhecem rosa, né? Espremeu lá na mão com água e tomou meio litro. Quando ele tomou, 2 minutos caiu para trás. Minha mãe gritou, levei para o médico vai hidratando, o doutor Arnaldo, ele tinha 5 minutos de vida. Se tivesse 8 minutos, não vivia mais. Ele tomou uma overdose. O que eu quero trazer para vocês? Não ensina se não conhecer. Porque é muito pior ensinar uma pessoa e ele tomou uma overdose ou tomou um remédio errado, do que às vezes deixar de tomar. Entendeu? Então, muito cuidado, bastante cuidado. O remédio dos nossos antigos, mais do que nós, é bom? É bom, mas precisa muito cuidado. Então, são esses os recados que eu queria dar nessa noite. Nota bem, vamos recapitular. A facilidade, estou dizendo isso quando a gente está se prevenindo. A facilidade, o custo que é muito barato, e a facilidade que a pessoa tem. Por exemplo, eu quero contar uma experiência para vocês. Eu tive um casamento, meu primeiro casamento. Quando ela tinha 22 anos, ela sofreu um câncer. Esse doutor Arnaldo, lá de Uberlândia, ele diz: olha, Adair, não traz mais para o hospital. Não tem solução, ela vai morrer em poucos tempos, ela vai morrer. Não tem solução. E ela tinha 3 filhos, tenho os 3 filhos, né, ainda hoje, tenho os 3 filhos. E para mim aquilo foi muito chocante. E eu, chegando em casa, pedi a Deus, né, a gente já era adventista, pedi a Deus que arrumasse uma solução. Eu não queria perder minha mulher, porque eu perdi meus filhos. Quem ia criar os filhos, né? Fizemos um tratamento para ela, ficou 90 dias comendo cru. 90 dias. Ela morreu com 72 anos, sem ter câncer, morreu com infarto, que daí deu documento de qualquer coisa, saiu da fé e mandou tudo, né? Mas são 50 anos de vida que ela ganhou com um tratamento natural. Para o médico, para o doutor Arnaldo, que conhece a Uberlândia, ele diz: aí não traz porque não há solução mais na medicina. E ela estava viva até 5 anos atrás. Então, 50 anos de vida para uma pessoa que fez o quê? Zelou na alimentação. Então, nós temos uma recompensa. A vida vale muito mais. E não esquecendo do texto bíblico, você precisa manter esse tempo do Espírito Santo. Não é nosso. Estamos aqui emprestados, né? Mas ele nos responsabilizou para a gente cuidar desse tempo. Vamos cuidar dele. Bom? Bem, eu fosse falar de saúde, a gente podia falar 2 horas assim, mas com o tempo não tem jeito, né? Mas eu queria que o irmão, por gentileza, lá, o nosso sonoplasta, você colocasse ali